Meu nome é Fabiano Timbó, eu sou um apaixonado pela literatura e hoje vou fazer um breve resumo da minha leitura de Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Vamos lá. A história do Dom Quixote é a história de um fidalgo que, de tanto ler livros de cavalaria, ele enlouquece e passa a viver essa história na vida real, ou seja, fora dos livros. É como se ele levasse tudo que ele aprendeu nas leituras ao longo dos anos para a sua vida real. Ele entra na história e vai em busca de aventuras. Você vê no começo, você não tem muita noção se como é que é esse livro, se ele é engraçado, se ele é triste. Mas logo na primeira viagem, que ele faz duas, ele viaja e volta, depois ele viaja e no final ele volta. Nessa primeira viagem curta, ele vai receber as vezes de cavaleiro, as vestes, as orações. Só que ele sai e vai em direção a um cabaré, uma coisa assim que é cheia de... E ele, quando chega, ele vê um castelo, ele vê uma coisa... Então, o cafetão das mulheres entra naquela loucura e aí faz o batismo dele, né? Faz as vezes de cavaleiro. E diz que o cavaleiro precisa de escudeiro, precisa de dinheiro, precisa de roupa. Então aí ele volta. E é nesse retorno que ele então chama o vizinho, que é o Sancho Panza, e promete a ele grandes aventuras e que ele seria, ao final dessas aventuras, o governador de uma ínsula. E daí ele sai para as mais diversas aventuras. E o difícil é dizer todas elas, mas eu vou tentar passar pelo menos algumas só para ter noção de como são as histórias. Dom Quixote ele chega a uma estalagem, está muito cansado, abatido das lutas, das pancadas, das andanças e precisa descansar um pouco e recuperar as feridas, as pancadas. Então ele e Sancho Panza pedem ajuda nessa estalagem, um lugar para dormir, para descansar. E como sempre, Dom Quixote vê a estalagem como se fosse um castelo, uma coisa a qual ele pudesse curar suas feridas. A estalagem tem o estalajadeiro, a esposa, a filha e uma outra que trabalha ajudando, mas que parece ser uma pessoa de conduta meio nebulosa, assim, uma mulher da vida, digamos assim. E eles resolvem, então, colocar Dom Quixote e Sancho Panza no estábulo. E nesse estábulo também dorme o arreeiro. Pois bem, esse arreeiro, ele marca com essa mocinha que ajuda, que não é a filha, né, marca de à noite ter um contato ali íntimo, sexual. E passa-se o dia, Dom Quixote vai curando das feridas, mas ele está muito espancado, dá-se a noite e o arreeiro fica esperando, mas a moça tem que terminar os trabalhos da estalagem. Então ele pega no sono. O Sancho Panza, cansadíssimo, pega no sono. Mas aí o Dom Quixote ele entra num momento de loucura, um momento positivo. Ele começa então a imaginar Dulcinea del Toboso, né, que ela vai vivê-lo naquele momento, que ele está padecido, está muito adoecido, e que ela vai aparecer ali como num passe de mágica e tal. E cai a noite intensa, fica tudo escuro. A mocinha da estalagem, que tinha combinado com o arreeiro, então entra no estábulo, pensando que ele estava ali, talvez, à espera, só que ele estava dormindo. Dom Quixote, então, percebe que entra uma pessoa, então ele abre os braços. Quando ele abre os braços, ela pensa que é o arreeiro, aí vai na direção dele. Dom Quixote, então, pega a moça, à força, traz para perto de si e começa a dizer umas palavras de amor, de alegria. E ela não dá uma palavra, porque se ela falar, ela vai dizer quem ela é e ela quer sair dali sem ninguém saber o que ela está fazendo. E ele começa a dizer, nisso acorda o arreeiro. O arreeiro está tudo escuro, ele vê que ela está nos braços de outro. E aí ele não gosta. Daí ele vai ali devagarzinho ao lado de Dom Quixote, dá-lhe um murro tão forte na boca que a boca quebra os dentes, a boca começa a ficar ensanguentada, ele cai no chão. E o arreeiro sobe em cima do Dom Quixote e começa a dar-lhe uma surra. A mocinha, por sua vez, resvala de lado e cai em cima do Sancho Panza. O Sancho, nesse momento, estava pensando em feiticeiras. E aí coloca as mãos para o ar, numa tentativa de se defender da feiticeira, e começa a bater na moça.
a moça não aguenta então e começa a sovar o Sancho Panza e fica aquela confusão. Tudo escuro, as pisas comendo em cima de Don Quixote e Sancho Panza. O arreeiro não para, ele quanto mais pode bater, e começa a se fazer um barulho muito grande. O estalajadeiro acorda e vai ver o que é. Como o arreeiro percebe que o estalajadeiro está chegando, ele sai de cima de Sancho Panza e começa do Don Quixote e começa a ajudar a levantar o Don Quixote, numa tentativa de fazer com que o estalajadeiro não o puna, não desconte de seu salário. Bem, aí o dono da estalagem entra e vê aquela cena. Só que Don Quixote, quando levanta, ou ali naquela confusão, apaga a luz do candeeiro. Fica tudo escuro e Don Quixote cai. O arreeiro aproveita então a escuridão para bater em Don Quixote. Só que ele, em vez de bater no Don Quixote, ele está batendo no dono da estalagem. O dono da estalagem, por sua vez, começa a se defender e agredir o arreeiro, sem saber o que está acontecendo. E aí a confusão continua, Don Quixote no chão. Daí, na estalagem, tem uma pessoa como se fosse da polícia, digamos, da época. E entra lá no estábulo. Só que quando ele entra sem luz. Ele não sabe onde tem candeeiro, onde tem energia. Ele entra tudo no escuro. Quando ele entra, ele topa em Don Quixote que está caído no chão. Daí ele grita: valha-me Deus, tem um corpo aqui no chão, tem um morto. Quando todo mundo escuta que é a voz do policial e que tem um corpo morto, ninguém quer ficar sendo responsável por aquela morte. Então todo mundo dá no pé. Só fica ali Don Quixote no chão, meio que desacordado, o policial que não vê as caras das pessoas que estão ali, e Sancho Panza, que também está todo moído e que não consegue nem se levantar direito. Daí o policial ele sai em busca de ajuda para prender quem ali dentro estivesse, no caso Sancho Panza, como sendo o causador daquela morte. Então ele vai, pega a energia, luz, candeeiro, traz um monte de gente para prender o Sancho Panza. Só que quando ele entra no local, Sancho Panza está todo moído, de pé, e o cadáver, que era Don Quixote, acaba se levantando também todo moído. Não ocorre nenhuma morte e ninguém vai preso, e ele acaba Don Quixote ficando mais moído, mais doído, mais escorraçado do que quando chegou. No meio das histórias e aventuras de Don Quixote de La Mancha, Cervantes vai colocando algumas outras pequenas histórias, como se fossem outras novelas, cavaleirescas ou não, para como se fosse divertir, distrair o leitor, para tornar depois a história de Don Quixote menos maçante e mais interessante. Uma delas é de Zoraide. Vou tentar contar em 1 minuto. Zoraide é moura, tem os pais e a criação junto com Alá, Maomé, e ela tem muitos escravos, e dentre os escravos tem uma que cuida dela, que é cristã. Essa escrava coloca no coração dela esse desejo de ser cristã. Daí ela cresce, a escrava morre, ela começa a buscar cativos europeus que possam fazer com que ela seja transportada até a Europa e lá ela se entregue ao cristianismo. O que é que ela faz? Ela começa a tirar dinheiro do pai, escondido, e dá a um cativo. Esse cativo, por sua vez, se apaixona por ela, toma essa causa para ele mesmo, e aí compra um barco, na calada da noite, rapta, junto com outros colegas que ele leva junto, a Zoraide. A Zoraide, na hora que vai escapar, o pai acorda. Ela leva o pai, ocorre um diálogo dela, como se fosse uma demonstração de algo que ele não entende, que é a transformação do coração dela para um coração cristão, e o desejo dela é ver a imagem, é conhecer a Virgem Santíssima, Nossa Senhora. Então, ela segue nessa aventura, o pai é capturado porque ele vai denunciar a posição dela. Quando chega ao meio do caminho, eles soltam o pai vivo em terra firme, e ela segue o caminho para a Europa. No meio do caminho, esse grupo encontra piratas, os piratas destroem o navio que ela está, o pequeno barco, mas aí eles são resgatados do mar e deixados em determinada distância com um escalé, de forma que ela chega à terra firme e se entrega, deixa a vida de moura e se entrega aos braços do cristianismo. 2 momentos interessantes na história merecem ser citados.
O momento da ida em busca das aventuras, ele encontra numa floresta a pastora Marcela. E essa pastora, ela é culpada, ou pelo menos, né, o que se acha, do suicídio, é isso mesmo, culpada do suicídio de Cardenio. Cardenio era uma pessoa que era rica, tinha seus valores, estudado, jovem, não tinha mais do que 30 anos, se apaixona por ela, ela não quer, porque ela toma outras decisões, e aí ele tira a própria vida. Ela, no momento do enterro, que é onde ela encontra com o Don Quixote, ela faz uma belíssima explanação sobre a felicidade, sobre o papel da mulher em busca da sua liberdade e principalmente demonstrando que ela tinha decidido por si mesma ser feliz de outra forma, cuidando de ovelhas, enfim, na floresta, nos campos, e que ninguém ia tirá-la desse caminho que ela traçou em busca da própria felicidade. E ela começa a dizer que não era só porque ela tinha decidido ser feliz de uma forma, que ela era obrigada a casar com Cardenio ou abandonar aquela vida e ir cuidar da casa, de uma igreja. E o discurso dela é sempre bastante claro em prol dessa liberdade de escolhas. O segundo momento importante, interessante, é quando ele é trazido para casa pelos amigos. Então os amigos, dois amigos, o padre, que é o chamado licenciado, e o cirurgião barbeiro, resolvem criar uma jaula, colocá-lo na jaula e conduzi-lo de volta à casa, dizendo que aquilo era um encanto, era uma magia. E ele assim entra nessa jaula, amarrado, e no meio do caminho ele se encontra com outro padre, um cônego, e ele vai conversar com o cônego. E o cônego tenta então mostrar a ele que ele tinha entrado num processo de loucura. E veja só, interessante. Ele então fala que não, que ele buscou ler, entrar na literatura para se livrar da melancolia, a melancolia da vida, a melancolia do que estava ao seu redor, do trabalho que ele fazia. E há uma conversa entre o cônego e ele, para que eles, tentando mostrar o seguinte, qual que na verdade era de fato o louco. Era aquele que não tinha lido nada, não acreditava em nada, mas vivia na melancolia, ou se era ele, Dom Quixote, que tinha se libertado da melancolia através da leitura e através da loucura. O que mais me chamou a atenção nessa história foram os diálogos e o comportamento de Sancho Panza com o seu amo. Sancho Panza, ele é normal, ele não é louco. Mas ele entra na loucura, na história, de um jeito que ele chega a alimentar a loucura. Ele participa, sem ser louco, da loucura do Don Quixote. E o interessante é que Sancho Panza, ele é o oposto de Don Quixote. Ele é mais baixo, ele é obeso, gordo, tem uma pança grande, ele não estudou, mas ele entra, quer dizer, ele é conduzido, esse Sancho Panza, ele tem uma representação muito grande na nossa sociedade moderna. Quais seriam os Sanchos Panzas de hoje? Existem muitos. Aquele que é conduzido por uma ideologia política, aquele que é atrapalhado na sua definição religiosa, enfim. Eu não estou falando aqui o Sancho Panza, na minha opinião, de leitor dessa obra magnífica, não é pobre, como se diz, não. Se você tem um profissional, como eu vejo na área médica, um médico, que é inteiramente dedicado ao que faz, e ele não lê, não faz e não vê nada, absolutamente nada além do que ele faz. Então, para o que ele faz na medicina, ele é sólido. Não tem quem leve, tem quem tapie. Mas, excetuando-se a medicina, ele demonstra um conhecimento pequeno. Ele pode sim ser levado
por uma outra maré. Ele pode sim, o profissional médico, ser facilmente ludibriado por uma conversa, por um vendedor, né, por um discurso, por uma ideologia, seja ela política ou não. Então você vê que não é porque a pessoa é pobre ou é rico que deixa de ser o Sancho Panza. É, na verdade, aquele que é facilmente conduzido, inclusive alguns, como o próprio Sancho Panza, eles alimentam aquela situação, eles mantêm com suas palavras e seus pensamentos. É interessante o Sancho Panza. Eu li essa edição, editora 34, achei maravilhosa. Mas depois eu acabei descobrindo outras versões, comparei, não comprei, mas comprarei, e gostei muito do livro da Cia de Letras, uma tradução belíssima. Não que as traduções sejam ruins, elas têm alguma diferença uma com a outra, mas que o que agrada muito mais a mim é esse linguajar mais próximo do atual, do cotidiano. Então, quanto mais nova a tradução e melhor, né, o trabalho do tradutor, mais legal fica a leitura. Em nenhum momento eu pensei em desistir dessa leitura. Ela é fantástica, maravilhosa. Eu ri muitas vezes, são muitas as aventuras. Deu para ler até o final. Se você está vendo esse vídeo e quiser, busque, antes de você comprar, dê uma lida, tente identificar qual é a versão que faça com que você se sinta mais alegre, mais feliz com essa leitura desse clássico. E se você não gostar, é claro, a qualquer momento, pare, porque se não lhe fizer bem, é porque ou você não tem maturidade, ou porque a tradução não é boa, ou é porque você está lendo no momento errado, ou enfim. Mas a obra sim, ela vale sim a pena, transforma o ser, transforma o caráter e ajuda a compreender melhor a realidade que nos serve. É isso aí, até a próxima leitura.